Ramon Dias que caiu após 21 dias do título paulista, hein? Após 21 dias do título paulista, Ramon Dias é demitido pelo Coringão. A demissão partiu do presidente Augusto Melo, do diretor executivo de futebol Fabinho Soldado, após o início ruim no Campeonato Brasileiro e, sobretudo, da queda de rendimento em campo. A decisão da diretoria do Corinthians também levou em conta o pronunciamento público do astro Memphis Depay, que fez claras críticas ao trabalho de Ramon Dias e externou seu descontentamento com diversas questões táticas que envolvem a equipe do Corinthians. Ontem nós exibimos aqui no Bate Pronto as declarações de Memphis Depay logo após a derrota contra o Fluminense pelo placar de 2-0 em Itaquera. O Dorival Júnior, daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema aqui no programa, aparece como favorito, o principal nome para assumir o Corinthians e ocupar a posição deixada pela comissão técnica argentina. Segundo o GE, ele já foi até mesmo procurado, não pelo executivo Fabinho Soldado, e sim por uma pessoa próxima ao presidente Augusto Melo. Números de Ramon Dias pelo Corinthians, hein? 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 94 gols marcados, 62 sofridos, com arte e tudo na tela para você que se liga aqui no Bate Pronto nesta sexta-feira pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo aplicativo Panflix, pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Os números de Ramon Dias pelo Corinthians: 60,5% de aproveitamento. E a saída do Ramon, que se dá exatos 21 dias após a conquista do Campeonato Paulista em cima do rival Palmeiras. De lá para cá, o Corinthians disputou 6 partidas, conquistou apenas uma vitória, empatou 2 vezes e perdeu 3. No período, o Timão somou 1 ponto em 2 rodadas da Copa Sul-Americana e, no momento, ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro 2025. E vale ressaltar que essas 2 vitórias que eu citei aqui foram pela pré-Libertadores, na Bacia das Almas, naquele jogo no sufoco, contra o Universidade Central da Venezuela, com um gol no finalzinho, e contra o Barcelona, no jogo que resultou na eliminação. Então, 2 vitórias que, no final das contas, não resolveram a vida do Corinthians. E a gente tem aqui essa arte com o comparativo do Corinthians, o retrospecto do Timão no Campeonato Paulista e nas outras competições. Campeonato Paulista foram 16 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 1 derrota, com 77% de aproveitamento, 25 gols marcados, 14 sofridos. Nas outras competições, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 40% de aproveitamento, 12 gols marcados e 14 sofridos. Vampeta, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. Vamp, Ramon Dias demitido do Coringão. Vampeta. Boa tarde, Pedro, Flávio, boa tarde a todos, né? Isso aí já estava beirando, né, Pedro? O que deu um gás a mais para o Ramon Dias foi a conquista do Campeonato Paulista, né? O Corinthians termina a temporada com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, começa a temporada fazendo a pré-temporada, e ainda assim o Corinthians é líder geral no Campeonato Paulista. O trabalho do Ramon Dias não vinha agradando, né, a diretoria, né, e o modo de como ele conduziu o grupo, né. Eu escutava muito isso lá no Tatuapé, não tinha relacionamento quase nenhum bom com o funcionário, mas até então, eu até acho assim, o cara foi contratado é para fazer o time jogar e ganhar. Chega lá, tem que ser o mínimo educado possível, dar um bom dia, uma boa tarde, sim, uma boa noite, não tem que conviver. Isso o próprio Abel falou agora, não foi? Não vim aqui para fazer amizade, vim aqui para botar o Palmeiras para ganhar. Se eu quiser amigo, ele vai para Portugal. Então é o seguinte, eu estava esperando, se não ganha o Campeonato Paulista, já poderia ter caído diante ali do Palmeiras, né, na final do Paulista, ganhou, deu uma respirada, o Depay saiu atirando a beleza africana para tudo quanto foi lado, flechas, pedradas, e aí o Ramon Dias cai. Aí o Corinthians agora está sondando aí, concordo com o Flávio plenamente, porque se você pegar um português ou um argentino, ou seja lá, qualquer estrangeiro que venha ao país e faça o trabalho que o Eduardo Batista fez no Novo Horizontino, estaria já no time grande. Porque o Antônio Oliveira veio aqui, fez muito menos do que o Eduardo Batista, Flávio, e assumiu um Corinthians. Isso. E assumiu um Corinthians, né? Eu daria oportunidade para treinadores brasileiros mesmo, que está aí, ó, tá aí no mercado e tá lá entre o nome do Dorival e aquele lá que era do Botafogo, que foi embora, o Castro, né?
Luiz Castro. Tá entre esses dois aí. Aí já é inversão. Eu tava ontem com alguém ligado à diretoria que a busca é por esses dois nomes. O Castro está emperrando o salário e o próprio Dorival está sendo sondado, né? Então, quer dizer assim, o Ramon Dias, ele veio, jogou 9 jogos, tirou o Corinthians ali da zona de rebaixamento, mas quando ele ia para as coletivas, no Campeonato Paulista, o Corinthians ficava muito a desejar. O Corinthians oscila muito. Começou a temporada, mesmo sendo líder no geral no Campeonato Paulista, o Corinthians tomou gol de todo mundo, pô. Tomou gol de todo mundo. Foi gol de Novo Horizontino, gol de Água Santa, gol de Inter de Limeira. Todo mundo que jogou contra o Corinthians na temporada fez gol. Aquele time da Venezuela lá na pré-Libertadores, né? Tem um plantel que não é um plantel barato, é um plantel caro, está entre os 5 mais caros do país, ou talvez entre os 3 mais caros, só perdendo para Flamengo e Palmeiras. E aí, quem será o treinador do Corinthians no mês de abril? Já estamos em abril e para maio. Né? O Corinthians tem jogos decisivos agora. Está ali, lógico, estamos indo para a 5ª rodada do Brasileiro, né? Isso. A 1 ponto da zona de rebaixamento, ver tudo aquilo de novo do ano passado, que o Corinthians começa a escapar na 30ª rodada. 30ª rodada. 29ª, 30ª rodada. Engatou uma sequência de vitórias. Conseguiu até uma vaga na pré-Libertadores. Né? E tinha muita coisa lá que o pessoal, a diretoria, não estava gostando da conduta de como conduzir um grupo tão caro como o do Corinthians. Eu acho que ele caiu mais. Aí veio a principal organizada do clube, faz lá, agradeço seus trabalhos, obrigado, mas vai com Deus. E aí está nessa expectativa de ver quem vai comandar o Corinthians. Eu sei que nesse final, se não chegar ninguém, provavelmente não vai chegar ninguém até amanhã, ou se chegar, não vai estar à beira do campo. Aí vai estar o treinador do Sub-20. Com certeza. Que faz sempre bons trabalhos na divisão de base. Fez isso no Santos, fez isso no São Paulo, junto com o Nenê, que jogou comigo no profissional, que é auxiliar dele do Sub-20. Esqueci o nome agora do treinador do Sub-20. Ele esteve até com nós aqui na PAN, entrevistamos ele. Eu vou tentar lembrar aqui agora. E aí... O Orlando Ribeiro? Orlando Ribeiro, Orlando. Esse era do São Paulo? Que foi campeão da Copa São Paulo? Pô, deixa ele trabalhar, pô. Orlando já fez belo trabalho no Santos, na base, no São Paulo. Até com nós aqui na PAN, um domingo de manhã. Claro, o Orlando... Sabe muito de bola, o Orlando. O Orlando não deve nada pra esses nada caras, pra isso. Antônio Oliveira, claro que não. Não deve nada mesmo. Nunca deram uma chance decente pra ele. Nunca. Não é uma vez. Talvez o Corinthians... Você concorda aí, de repente o Santos também, já tem eu já gosto do Santos, torcer pro Santos por causa do Sampaio, pra ver se os caras engatam, porque tá precisando de nomes aí. Precisa de nomes pro futebol, porque vem qualquer coisa que fala embolado ou diferente. Não, estrangeiro. Aí você pega o currículo do cara, não condiz. Tudo Zé Mané. O Eduardo Batista tá aí, ó. O cara dirigiu o Novo Horizontino por quase 3 anos, cara. Trabalho maravilhoso que o Novo Horizontino joga. Encara qualquer um de igual para igual, como o próprio Mirassol. E ele trabalhou no Mirassol. No Mirassol também, claro. Ajeitou o Mirassol. Aí tem Eduardo Batista, eu tô torcendo para surgir treinadores brasileiros. E esse treinador do Mirassol começou bem o Campeonato Brasileiro, hein? Goleando o Grêmio. Na primeira rodada perdeu pro Cruzeiro, mas o Cássio pegou pênalti, teve bola na trave, foram mais de 20 finalizações contra o Cruzeiro jogando no Mineirão. Empatou com o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Até que começou bem o técnico do Mirassol, o Fábio Guanais, né? Que você tinha mencionado aqui no programa, Flávio, falando dos técnicos brasileiros. Né? Rafael Guanais, né? Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Começou bem o Campeonato Brasileiro com o time pra frente, com o time criando muitas situações, oportunidades. Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Bom, o Dorival Júnior é o nome principal hoje. É a primeira escolha do Corinthians, é o nome da vez lá no Parque São Jorge. E as informações que chegam é que o Dorival só não vai assumir o Corinthians se ele não quiser. Lembrando que teve aquela vez lá que São Paulo e Corinthians demitiram o técnico na mesma semana. O São Paulo foi mais ligeiro, contratou o Dorival. O Corinthians contratou o Cuca, que não teve vida muito longa no Corinthians, enfim. E o Corinthians agora não quer perder tempo, quer contratar o Dorival Júnior. É a opção principal. É o primeiro nome que aparece ali na lista do presidente Augusto Melo, do diretor, o Fabinho Soldado. Mas o Dorival vem de um trabalho ruim na seleção brasileira, hein? Será que é o nome mesmo para o Corinthians, Vamp, o Dorival Júnior, nesse momento, para assumir o Coringão, depois do trabalho ruim que ele fez na seleção brasileira?
Você vê que tá isso que a gente está falando de falta de treinadores no futebol brasileiro, principalmente os treinadores locais, que o Dorival está sendo cobiçado por Corinthians, o Zubel Dias se balançar lá, pode ser também, que foi o último trabalho do Dorival, foi no São Paulo. Tem um Grêmio aí sem treinador. E provavelmente a gente não sabe o que vai acontecer com o Carille se o Vasco não ganhar do Flamengo amanhã. Né? Carille e Corinthians, tudo a ver. Não, porque assim, o Carille está sendo pressionado. Perdeu do Ceará. Se ele se perder amanhã do Flamengo, é capaz de ser demitido. Ganhar do Flamengo é fácil. É fácil, beleza. Tranquilo. Então, o Dorival sendo cobiçado, mesmo não ter feito um grande trabalho, um trabalho que enchesse os olhos na seleção brasileira, mas é um cara que é um dos principais treinadores ainda do futebol brasileiro. E no São Paulo, o trabalho do Dorival, apesar de ter conquistado a Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro não foi tão bom assim o trabalho do Dorival no Campeonato Brasileiro à frente do São Paulo, na competição por pontos corridos, Flávio. O que você pensa do Dorival Júnior? É um bom nome para assumir o Corinthians neste exato momento, Flávio? Olha, eu gosto muito do trabalho do Dorival. E pelo que a gente sentiu, quando o Depay veio e rasgou, tava na cara que foi meio que um pedido do grupo, né? Porque não existe isso. Eu achei, como o Depay é valente, né? Chegou, falou, até elogiei. Pelo menos falou na cara, não falou depois que o cara saiu. Mas meio que acho que ele foi quase que um retrato do que o grupo tava falando. Ó, com esse cara aqui não vai dar e tal, não sei o quê. Portanto, ele não estava conseguindo passar nada. Provavelmente por falta de capacidade. Houve até um zum que o problema é que o filho dele estava desgastado, não exatamente o Ramon. Que o Ramon ele só convoca lá a enteada, né, Vampi? As íntias e tal. E o Emiliano, que era o cara que fazia o trabalho, parece que havia. Parece. A gente não está lá dentro do bastidor. Informação que rolou aí. Os gringos parece que gostavam dele. Do Ramon e do Emiliano. Claro. O Carrijo, que já trabalhou com ele antes. É lógico. Mas aí parece que já não estava sendo bem aceito. O Dorival, ele é muito bom treinador, mas acima de tudo, ele é um grande líder no grupo. Ele consegue arrancar dos grupos que ele trabalha muita coisa positiva. Isso pode ser um ponto muito favorável a ele. Chegar no Corinthians, ele vai conseguir colocar a casa em ordem. Quando você coloca a casa em ordem, já começa a melhorar muito. Tá tudo bagunçado. Você coloca a casa em ordem, você já melhora 40%, 50%. Depois você vai colocando suas ideias de futebol e tal. Então, eu acho que, no caso do Flamengo, por exemplo, o Flamengo estava de ponta cabeça, ele chegou, ajeitou, o Flamengo ganhou o que era possível ganhar naquele momento, né? O Campeonato Brasileiro já não dava mais. Eu acho que é um nome interessante pro Corinthians, assim. Eu acho que ele pode chegar e fazer um trabalho competente. Lembrando que o Dorival Júnior, à frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que eu citei aqui o retrospecto do Dorival mais recente no Brasileirão, na competição por pontos corridos, terminou na 11ª colocação com o São Paulo em 2023 do Dorival. Então não foi assim aquela campanha, apesar de ter sido campeão na Copa do Brasil. Os últimos trabalhos de Dorival Júnior, tá aí na tela para você que se liga aqui no Bate Pronto, já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Começando em 2022, pelo Flamengo, 44 jogos, 26 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, aproveitamento de 65,9%, 79 gols marcados, 37 sofridos. Pelo São Paulo, 2023, 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 54,3% de aproveitamento, 64 gols marcados, 46 sofridos. E agora, de maneira mais recente na seleção brasileira, foram 16 jogos do Brasil com o Dorival Júnior à frente, sob o comando do Dorival Júnior, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 58,3% de aproveitamento, 25 gols marcados, 17 sofridos. Daí, portanto, o aproveitamento recente do Dorival Júnior por seleção brasileira, São Paulo e Flamengo, os 3 trabalhos mais recentes do técnico hoje cogitado pelo Corinthians, que internamente acredita que o Dorival é um profissional atualizado e com perfil de jogo equilibrado. Quem defende a sua contratação no Corinthians argumenta que o técnico seria capaz de resolver os problemas defensivos da equipe, né? O Corinthians tem muitos problemas defensivos, passa essa imagem, essa impressão de que é só pressionar um pouquinho o Corinthians que os gols vão sair. E o Grêmio? Nossa Senhora. Não, a defesa do Grêmio, meu Deus. Eles parecem que devia chamar, a defesa chama gol. Aí nós vamos ver se eram os jogadores que eram ruins ou se realmente o treineiro lá que não conseguiu acertar, né? Eu acho que no Corinthians tem um pouco das duas coisas, porque acompanhando agora até de maneira recente no estádio o posicionamento da
da defesa do Corinthians no jogo contra o Palmeiras, e por conta também dos desfalques, ficou sem o Anrileri, teve que jogar com Kaká e Bidu, ficou Kaká e Bidu marcando o Vitor Roque e o Estevão. Aí a gente sabe que é complicado, que é difícil, né? E o Corinthians hoje, principalmente no jogo aéreo, parece que não dá jeito, não resolve esse problema que o Corinthians tem, e não é de hoje, Vamp. E agora o Dorival Júnior sendo cotado como possível novo técnico do Corinthians. Também tem o histórico de boas gestões de grupo, conhecido por fazer o estilo boa praça com os jogadores e ter facilidade para resolver os conflitos internos. Por isso que o Corinthians acredita que o Dorival Júnior pode ser esse nome ideal, Vamp. O Dorival, eu gosto do trabalho do Dorival. O Dorival sabe armar equipes, né? Procura fazer o mais simples possível. Seleção brasileira já foi outra coisa, mas no dia a dia ele trabalhando, né, ele consegue montar as equipes dele. Sempre eu gostei das equipes bem organizadas, tudo. Ele foi campeão da Libertadores no Flamengo, foi campeão, né, da Copa do Brasil, né? Pelo São Paulo. Pelo São Paulo e pelo Flamengo também. Pelo Flamengo também. Então, quer dizer assim, é um cara que pode. Melhor do que o Ramon Dias, com certeza ele é. Hoje é. Sei lá atrás, quando o Ramon Dias, uma Libertadores, não sei quantos anos lá, mas hoje o Dorival está à frente do Ramon Dias. Com seleção não se provou ser um técnico. É porque a seleção chegava. É um bom técnico. O Dorival ainda teve algum tempo para treinar a seleção, mas. Ele perdeu muito jogador de meio campo. Eu acho que hoje, todos os dias dando treino, ele consegue tirar um caldo legal nesse plantel do Corinthians. Vai ter que tirar alguma coisa desse sistema defensivo, que eu citei aqui já alguns nomes, mas Kaká não passa confiança, Gustavo Henrique não passa confiança, Félix Torres, que é jogador de seleção equatoriana, não passa essa confiança toda. Tem o João Pedro Choca, passando aqui alguns nomes do sistema defensivo do Corinthians. O Anrileri, que foi a única contratação do time para a temporada, se firmou ali na lateral esquerda, mas quando não tem o Anrileri, entra o Bidu, que também não passa confiança. E o Mateuzinho também oscila, né? Tem oscilado o Mateuzinho na lateral direita. Mas tem alguma coisa errada aí, Pedro, porque quando o Félix... Até o Hugo começou a falhar, né? Nos jogos aí da fase preliminar da Libertadores, principalmente aquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que ele sai do gol, sai muito mal, entrega a bola nos pés do atacante. Então o sistema defensivo do Corinthians tem deixado a desejar. Você lembra quando o Félix Torres chegou, que deu uma estabilizada no sistema defensivo, tudo? André Ramalho é outro também que não passa confiança hoje. Então, mas passava. Era Félix Torres e André Ramalho. Aconteceu alguma coisa. Tem um jogador no Corinthians que eu já falei algumas vezes. Se ele passar aqui na minha frente, eu não consigo reconhecer ele. Mas que toda vez que eu vejo jogar, eu gosto. E aí eu preciso chamar meu amigo Van, porque é mais que especialista na posição. Eu acho que esse Raniel é um jogador que pode ajudar muito ali atrás. E toda vez que ele faz aquele trabalho de proteção como terceiro zagueiro, a coisa funciona bem. Eu gosto desse jogador, acho jogador interessante. Então talvez seja uma questão de montagem de elenco mesmo. Ou contrataram jogadores ruins, ou os caras já funcionaram alguma vez. Né? Esses caras estão aí. A defesa do Corinthians já foi mais estável. Até que o próprio Ramon Dias, quando ele começou, a defesa... Lembra, o Corinthians não toma gol e tal. Mas aí começou esse ano, Pois é. O que aconteceu? Os caras desaprenderam, e se desaprenderam, quem contratou? Né? Se os caras não têm capacidade para jogar, mas eles já jogaram. Eles já jogaram em algum momento, né? Então, sei. Eu acho que ali você tem que trabalhar melhor uma proteção de zagueiro e tal. E dá uma olhadinha melhor. Esse menino, de novo, toda vez que eu vejo ele jogar ali, lógico que ele não é o Vampeta, né, pô? Nós não estamos falando para ele ir para a seleção. Mas para o Corinthians em si, ali, para aquele trabalho, dá para fazer bem o trabalho ali. E segundo informações, o Memphis Depay fez um lobby por um técnico europeu. Estava fazendo lobby nos bastidores por um técnico europeu, mas a opção do Corinthians é pelo Dorival Júnior. Mas que técnico europeu? Depende, né? Vai ele trazer mais mulambada para cá. Tá cheio já, né? Não. Vai trazer aquele do United, que brigava com todo mundo e o time nada. Mandou o Cristiano Ronaldo embora. Olha lá, agora, se ele trouxer o técnico holandês de alto nível, interessa, claro. Lógico. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, participando o Eric Ten Hag, que deixou o Manchester United. Manchester United não consegue uma virada incrível, né? Jogo de viradas, né? Jogo de viradas ali contra o Lyon. No Teatro dos Sonhos, Old Trafford, foi um jogaço, hein? Virada aqui, virada lá, enfim, inacreditável o que se passou ontem. Parecia que ia ser mais um vexame, mais um fracasso desse Manchester United, mas o jogo acabou virando, pesou aí, né, toda a tradição do Manchester United. Posso dar uma informação? Você vai chamar o intervalo? Não, já chamei o intervalo. Pode falar, Flávio. Tá. Até o momento não houve um contato do Corinthians com o Dorival, tá? Não chegou ainda? Não, até agora não.
Não quer dizer que não vai ter, não quer dizer que daqui a 10 minutos não toque o telefone e não se Até acerta. ontem à noite a mesma coisa, eu fiquei sabendo a mesma Quer dizer, até agora, até esse momento que eu estou falando, não houve nenhum contato do Corinthians com o Dorival. Mas, de novo, aí à tarde anunciou o Dorival. Pode estar conversando nesse momento. Pois é. Ontem o Ramon Dias deu treino de manhã. Exato. À tarde ele caiu. Exato. Então, até esse momento, ninguém do Corinthians falou com o Dorival. O que não quer dizer que ele não possa acertar até hoje à noite. Eu até espero que acerte, então. Só pode dizer, até esse momento, ninguém do Corinthians falou com o Dorival. Igual o São Paulo lá com o Crespo, né? De manhã tava o Crespo, à noite chegou o Rogério. Se encontraram lá. Tá fazendo o quê aqui? As coisas acontecem no Você sabe que tem uma história muito legal, muito engraçada, que o Luxemburgo me contou. Ele subiu no avião, primeira classe e tal, encontrou o Roberto Carlos. Roberto Carlos, né? Lateral. Aí o Roberto, professor, fazendo o quê? Porque, tô indo lá treinar você. Aí ele falou, não, certo, tô falando, professor, vou fazer o quê? Só fui contratado pelo Real Madrid. Ué, então pode acontecer essas coisas, né? Fazendo o quê aqui, professor? Vou lá treinar você. É mais ou menos, pode acontecer isso. Um abraço pro Roberto Carlos, que hospedou o nosso pilhado lá de Madrid. Boa, e o nosso pilhado que vai retornar à programação. E outra coisa, Real Madrid, parabéns. E outra coisa, o Roberto Carlos, desculpe, tá? Não é todo mundo igual ao pilhado, não, tá? Não tome o pilhado como base. E o Memphis fazendo esse lobby por um técnico europeu. A opção do Corinthians hoje é o Dorival Júnior, embora a informação do Flávio aqui, a gente tem a informação do Flávio que não há essa proposta oficial. Até pelo que saiu. Até esse momento. Até esse momento. Não quer dizer que não tenha daqui a 10 minutos. Agora, 12 horas, 32 minutos. Até esse eu garanto que ninguém falou com o Dorival. E a informação que saiu dos nossos colegas aqui que cobrem o Corinthians, o nosso Vitor Boni, é que não houve ainda um contato do Fabinho Soldado, uma pessoa próxima ao Augusto Melo, que já fez ali uma sondagem inicial. Mas proposta na mesa ainda não tem. Pode ser confirmada nas próximas horas para o Dorival Júnior, que hoje é o nome A. É o plano A do Corinthians, Vamp. O presidente que o Flávio falou é muito... Eu lembro que eu trabalhava no Audax, eu era presidente do Audax. Eu trabalhava aqui na PAN. Flávio, eu era presidente do Audax e trabalhava aqui na PAN, né? E o seu Mário Teixeira falou, vai lá falar com o André lá, que tem uma dívida lá do futebol feminino. O André era presidente do Corinthians, né? Pra acertar aqui, que a gente tem que acertar. Eu cheguei lá, tá. A gente, o programa aqui começa meio-dia, fui lá 10 horas aqui para o secretário, o Andrezão, pode vir e tal. Me recebeu por volta de 10 da manhã, eu estou na sala da presidência, o André está conversando com algum empresário, falou, vende acho que era Felipe zagueiro, né? Felipe que foi pro Porto, né? Tava... Isso. Construiu carreira na Europa. Vende o Felipe e traz o Arana de volta, eu estou escutando. Só que o André falou que não podia falar na Jovem Pan, né? Você está escutando aqui, você vai resolver o negócio do Audax. Eu digo, opa, esse aqui, ó. Então, ó, pode vender o Felipe, me traz o Arana. Chega aqui, sai de lá, eu digo, opa, tem uma batata quente aqui, tem uma cachoeira. Ó, o Arana tá voltando pro Corinthians e o Felipe vai ser vendido. O Felipe foi vendido e o Arana tá até hoje lá no Atlético Mineiro. Com o presidente do clube. As coisas mudam. Muda, mas muda mesmo. Pô, eu vi isso no Corinthians. Treinei com o Júnior Capacete de manhã. E Rivelino, diretor de futebol, à tarde o Júnior estava no Flamengo. O Renato Gaúcho vestiu a camisa do São Paulo, né? Veio aqui, vestiu a camisa, entrou aqui à tarde e estava no Rio jogando futebol. Então a bola na bola é muito dinâmica, muito rápido. Daqui a pouco pode ser outro que a gente está falando aqui, ó. O Dorival é o favorito. Pode ser o Castro. E vem outro que não tem nada a ver. Agora, quando é para demissão, isso é certo. Por exemplo, a gente já sabia aqui, deduzia que se o Grêmio, pelo que estava, o treinador estava ameaçado. Tomou aquela sapecada do Mirassol, certo. O Ramon Dias também. Quando se cogitou o Zubeldia, mais 2 partidinhas que não ganhar, ou o Carille, também. Esses são os próximos. Isso aí, a gente sabe que é certo de não segurar. Ainda mais começo de Campeonato Brasileiro, como você disse, Flávio, a 4ª rodada do Brasileirão deu muita gente. Ele até superou. Disputa pra ver quem cai primeiro, quase. Ele até O Flávio superou, né? só errou se o Botafogo ganhasse pra ver. Se o Botafogo ganhar, acabou. Ali deu aquela zebrinha, o São Paulo não perdeu. Mas domingo, se não ganhar, um abraço. É uma questão de tempo. Pode ser na quinta, na sexta, mas pelo menos o Zubeldia superou uma etapa, né? Os outros ficaram... como se o Sampaio for ganhando, vamos deixando. Né? Mas é o mínimo. Não, tô falando assim... O Sampaio indo ganhando jogos, os caras não pensam em ninguém. Deixa ele lá. Vamos deixar ele lá. Claro. E assim que tem que ser, não tem. Pô, o Santos dá oportunidade pro Caixinha. Pô. Eu queria entender por que o Santos contratou o Caixinha. Baseado em quê? O currículo dele é uma porcaria. Bragantino foi uma porcaria.
por que contratou o Caixinha? Flávio. E foi atrás, né? Pediu, ele esnobou. Depois, mas por que o Santos... Eu falei aqui 1000 vezes, falei, pra que tá contratando esse Caixinha? Pô, não durou nada, ruim. No começo da temporada, o Grêmio tava louco atrás do Caixinha, você lembra? Lembro. E o Santos queria o treinador do Grêmio, como é o nome dele lá, o... Quinteiros. Ah, ele tá os dois demitidos, por que não troca agora? O Santos tava maluco para encontrar um técnico argentino. O Quinteiros foi campeão com o velho, Costas, né? Ah, por que eles não trocaram agora, que os dois estão demitidos? tentou lá o Gustavo Costas do Racing, não conseguiu. Aí bateu na porta do Quinteiros, que tinha sido campeão com o Vélez, também não conseguiu. E aí foi com o plano C, que era o Caixinha. E o Grêmio, que tava tentando o Caixinha, foi com o Quinteiros. Agora pode inverter a coisa, já pensou? Pode inverter. Pode inverter a coisa. Inverte Por pra ver mais se que eles a são informação do momento seja que o Santos deve efetivar o César Sampaio. Pelo amor de Deus, gente, vai trazer. Vai trazer o Quinteiros. Aí o Santos tá de sacanagem, né, pô? Não, no começo da temporada, tava o inverso. O Santos queria o Quinteiros e o Grêmio queria o Caixinha. Agora tá os dois empregados. Mas aí é que tá. Parece que se trouxer o Quinteiros, o Santos quer técnico ruim. Ó, tem que ser, quanto pior você for, mais dá chance de ir pro Santos. Pelo amor de Deus, já chega, né? A cota Caixinha já deu pra mostrar que não dá, né? Aí vai, o Quinteiros, pô, foi campeão com o Vélez. Gente, olha o nível do campeonato argentino. O nível do campeonato argentino só tem jogador de quinta linha. Por quê? Os melhores, né, os craques, eles vão para a Premier League, vão para as grandes ligas. O segunda linha vai para os times intermediários. Terceira linha vai para o mundo árabe e tal. Quarta linha vai para o México, né? Ou vem para o Brasil. E quinta linha que fica lá. O campeonato argentino é disputado por uma babaiada. São jogadores, uma babaiada o time. Tanto que o Vélez foi campeão agora e tá 8 jogos, acho que sem ganhar. Vou olhar aqui. Então, mas é quinta linha. Então, só, primeira linha, Premier League. Segunda linha, você vai para os outros clubes menores da Europa. Terceira linha, vai para a Arábia, tá para ganhar bastante. Quarta linha, você vai México, Brasil, não é? E a quinta linha que fica lá, uma babaiada. Alguém tem que ser campeão. O Quinteiros está campeão. O campeão que faz, nossa, o campeonato argentino. Pô, que nível tem o campeonato argentino. Pelo amor de Deus, pô.